Olá para quem nos escuta, um salve para todas, todes e todos que deram play neste episódio. Eu sou Joana Plaza Pinto, professora da Universidade Federal de Goiás, pesquisadora do CNPq e parceira do INCT Caleidoscópio. Nos últimos anos, tenho tido a chance de parcerias com a equipe do INCT sediada em Brasília e tenho aprendido muito com essas mulheres e alguns homens com suas experiências de pesquisa e extensão. Percebo que sua atuação é feita na busca de conhecimentos transformadores, novas ideias com seus compromissos e sonhos para um mundo com pluralidade e justiça. Eu reconheci minha trajetória nessa busca. A formação em práticas de conhecimento transformadoras tem sido uma experiência constante na minha vida. Estive de 1993 a 2012 envolvida em diferentes formações feministas como parte da minha atuação no Grupo Transas do Corpo, grupo feminista que atuou em Goiás desde 1987. Durante essas 2 décadas, fui desde o início uma aprendiz e com muitas mulheres incríveis aprendi muito sobre mim, sobre elas e principalmente sobre o mundo em que vivemos. Foi no feminismo que conheci a prática colaborativa de pesquisa e também de formação, desenvolvida todas em ambientes coletivos, sempre de olho na ação e na transformação social. É com o reconhecimento dessas proximidades que entro aqui nessa conversa sobre metodologias de pesquisa engajadas. A proposta é um bate-papo que tem como horizonte esta pergunta: que princípios sustentam nossas pesquisas e que visada transformadora esses princípios podem ajudar a construir? Para isso, convido as pesquisadoras Maria Carmen Aires Gomes e Jaqueline Fiuza para um bate-papo sobre metodologias de pesquisa engajadas. Maria Carmen Aires Gomes é professora titular da Universidade de Brasília, atuante no CEAM, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Ela foi durante 25 anos professora da Universidade Federal de Viçosa, onde fundou o grupo de pesquisa Afecto. Atualmente integra o comitê gestor do INCT Caleidoscópio e também é editora do periódico Haled, da Aled. O mais importante para nós é que ela é coordenadora geral do projeto Menstruação. Jaqueline Fiuza da Silva Regis é atualmente pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UNB e coordenadora da incubadora social do INCT Caleidoscópio Nucleação Centro-Oeste e dos grupos temáticos Saúde das Mulheres em Escolas e IES, Tecnologias de Enfrentamento a Racismos em Escola e IES, e Histórias e Memórias de Mulheres, Educação e Visibilidade. Jaqueline é bolsista Conhecimento Brasil do CNPq com o projeto Menopausemos, Pesquisa, Extensão e Comunicação Científica sobre Corpos em Idade Pós-Menstrual. Então, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Boa tarde. E também a Maria Carmen e a Jaqueline que estão aqui para ter essa conversa com a gente no estúdio Escola da Rádio Nacional dos Povos, no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, que é onde nós estamos gravando esse super bate-papo aqui sobre as metodologias engajadas. Eu estou muito feliz com a presença de vocês duas, que são pessoas com uma agenda lotadíssima. A minha também não é muito fácil, mas foi muito bom a gente poder se encontrar. Obrigada pelo convite, obrigada a você por ter vindo de Goiânia até aqui para estar com a gente, né? Eu valorizo muito esses encontros presenciais, Joana. Sim, agradeço também, é sempre uma alegria, né, te encontrar, né, Joana? Encontrar já que estar aqui, né, nessa sala Macaúba, eu acho que tudo é muito... Vocês não estão vendo, mas nós temos vários artesanatos aqui e que vão nos ajudar, né, a ter essa conversa, essa troca de saberes, a partir de metodologias engajadas e do sentir, pensar, do humano, né, entendendo essa humanidade aí nos dias atuais. É legal você mencionar isso, né, porque a gente está num lugar que é um exemplo de metodologia engajada, né, a Rádio Nacional dos Povos, Rádio Escola,
que tem uma proposta de reconhecer culturas tradicionais, originárias, a decoração dessa sala, todo com arte indígena, realmente mostrando que essas coisas têm valor e que têm lugar na universidade. Eu acho que é um ambiente ideal para a gente ter essa conversa com muita inspiração e muito empoderamento, né? Maravilha. Vocês disseram tudo, então a conversa já começou e começou muito bem. Antes da gente ir para frente, eu queria agradecer o Kleber Lucas e o Dayan Maia, que estão aqui dando um apoio técnico para a gente também neste momento, né? Obrigada. Obrigada aos protagonistas dessa rádio que nos permitem estar aqui. Eu vou começar com uma pergunta, que é uma pergunta que, sempre que eu vejo uma pesquisa nova, eu me pergunto isso, se eu não tenho a chance de perguntar para quem está apresentando a pesquisa. E eu sei que vocês têm o que dizer sobre ela. Por isso que vocês estão aqui, né? Então, mas antes, vocês dizerem um pouco qual é a metodologia da pesquisa de vocês e como é que essa metodologia, essa é a pergunta que eu quero fazer, promove engajamento para a transformação social. Quem quer começar? Eu vou passar a palavra para Maria Carmen, como nós já tínhamos combinado antes, né? Posso começar. Eu acho que para eu responder essa pergunta, eu preciso voltar um pouquinho a fita, né? E dizer por que eu entrei nesse projeto sobre a menstruação, né? A educação menstrual emancipatória. Em 2020, na época da pandemia, eu fazia coleta de violência contra mulheres no Instagram. E ao fazer, e sozinha, isolada, eu morava em Viçosa nesse momento, né? Como vocês sabem, eu trabalhei em Viçosa por 25 anos. Em 2022, eu fiz a redistribuição para Brasília, para a UNB. E ao fazer essa coleta sobre violência contra mulheres, eu me deparei com o termo pobreza menstrual. E eu fiquei estarrecida, porque eu, como linguística, né, da área da linguística, como linguista, analista do discurso, trabalhando com corpos há muitos anos, trabalhando com teorias na perspectiva de gênero há muitos anos, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. E me questionei por quê. Se eu fazia uma pesquisa engajada sobre corpos, porque a análise de discurso crítica tem essa perspectiva emancipatória de estar sempre atenta àquilo que impede discursivamente a transformação social, o que está impedindo que as pessoas tenham uma vida mais justa, menos desigual. E aí eu fui entender que, na minha configuração interseccional, uma mulher branca, cis, com capital intelectual X, que vinha de uma família de classe média, eu nunca tive problemas em ter acesso ao que a gente chama de tecnologias menstruais, né? Os absorventes descartáveis, que é o que é mais utilizado, o que usava muito na minha geração. Hoje em dia, uma outra geração que tem acesso a outros métodos, né? Outras tecnologias menstruais. Então, a partir, né, dessa minha autoanálise, dessa perspectiva interseccional, eu entendi que, como analista do discurso, eu precisava entender como que o Brasil estava entendendo esse problema parcialmente discursivo, é uma questão que atravessa a linguagem, mas que é uma questão estrutural também, né? Então, comecei a fazer um trabalho de coleta de dados, uma pesquisa documental naquele momento, coletando todos os projetos de lei que estavam sendo tramitados ali no Brasil naquele momento, e me deparei com o problema que, em plena pandemia, o presidente em questão, naquele momento, que era o Jair Bolsonaro, ele tinha vetado o projeto de lei, né, para o acesso, porque as pessoas estavam isoladas e, principalmente, o Conselho Nacional de Justiça tinha feito uma proposta de levar os absorventes aos presídios, porque as pessoas não estavam tendo as visitas familiares, né? Isso tramitou 2020, 2021 e, em função, a sociedade civil se contrapôs a esse veto, né? Os movimentos ativistas que já existiam ali naquele momento. O projeto estava sendo tramitado nas casas legislativas, no Congresso Nacional, mas sem sucesso em função da política daquele momento do governo, né? Em função dessa reivindicação da sociedade civil,
o Estado, né, o presidente acabou aprovando, mas não executou o projeto de lei. Somente no novo governo, no governo atual, em 2023, a partir de uma portaria ministerial, interministerial, Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, das Mulheres, da Saúde, da Educação, eles criaram o programa Dignidade Menstrual, Respeite Seu Ciclo, e que colocaram em execução a distribuição dos absorventes nas farmácias populares. Então, o projeto Menstruação, ele surge em 2023, depois que a gente tinha feito toda essa pesquisa documental, analisando os projetos de lei, analisando o veto do presidente Jair Bolsonaro em 2021, eu entendi, e após fazer muita pesquisa na internet, no trabalho de curadoria, eu conheci a Carolina Ramírez, que é uma educadora menstrual colombiana, que produzia muito conteúdo na internet, e descobri que ela tinha feito um mestrado na psicologia social, propondo uma metodologia emancipatória, engajada para a educação menstrual. Então, foi aí que eu, num edital aqui da UNB, do Decanato de Extensão do Programa Meninas e Mulheres na Ciência, a partir dessa metodologia da Carolina Ramírez, eu fiz uma proposta de ir às escolas do ensino médio fazer esse trabalho de educação menstrual nas escolas. Bom, o método da Carolina Ramírez, ele é um método baseado nas teorias críticas emancipatórias, baseado na educação popular, porque ela ela chama de laboratórios sociais. Então, ela vai aos territórios e faz um trabalho. Não são oficinas e nem são conferências e aulas, são laboratórios sociais. E é uma metodologia muito bacana e que se vincula muito ao método relacional dialético da análise do discurso com a qual eu trabalho, né? Então, o primeiro ponto do método dela é que a gente precisa colocar em xeque o tabu menstrual. Segundo ela, o grande problema que nós temos em relação à menstruação não ser visibilizada e a gente não falar sobre ela é a sustentação da tecnologia do tabu menstrual. Então, o primeiro ponto do método é a gente colocar em xeque o tabu menstrual. Segundo ponto é a gente informar adequadamente, porque nós temos muitas explicações sobre a menstruação e nem todas elas são adequadas, como, por exemplo, o sangue menstrual, ele tem um cheiro ruim. Isso é um estigma sobre o sangue menstrual que está desde Levíticos, está desde séculos passados, e isso vai sendo sustentado e reproduzido intergeracionalmente, né? Sustentado não só pelos discursos das famílias, discursos escolares, discursos religiosos que vão sustentando isso. Porque, na realidade, o que dá o cheiro, o odor ruim, não é o sangue menstrual, que ele é o sangue que sofre menos violência no nosso corpo, porque é um sangue que vem do útero, né? Que é um sangue que vem atravessado com fluidos, com outras coisas. Mas o que dá o mau cheiro é o absorvente, é o plástico do absorvente. E aí ninguém fala sobre isso, porque a gente tem por trás as grandes indústrias, né? Que vendem e que colocam uma montoeira de lixo tóxico no meio ambiente e ninguém fala sobre isso. Exato, excelente. Nossa, muito obrigada, Carmen, pela sua síntese, né? Eu acho que você está dizendo que o engajamento é feito a partir da sua possibilidade de ouvir as ativistas, de ouvir a demanda das mulheres, no caso do seu tema, e ouvir as ativistas e, a partir do que foi dito por elas, do que foi mostrado, do que foi debatido, construir, então, uma intervenção, que é uma intervenção, se eu escutei direito, me diz se eu estou escutando direito, que tem a ver com a transformação das condições que são materiais e também discursivas. Sim. Então, isso é muito interessante que você apontou, porque essa é a base da educação menstrual emancipatória. Ela é feita por mulheres ativistas, educadoras menstruais, feministas, que fazem os laboratórios sociais, que não são
Das ativistas e educadoras menstruais que eu conheço da América Latina, eu posso afirmar hoje que de 40 que eu conheço, somente umas 3 estão no contexto universitário. Então, é um engajamento que vem, são sujeitas epistêmicas, são mulheres epistêmicas, corpos epistêmicos que estão produzindo um campo de conhecimento emergente, extremamente importante, porque é exatamente isso. A menstruação, ela é uma questão, a precariedade menstrual, né? Ela é uma questão multidimensional. Ela é atravessada por uma dimensão estrutural, que é uma questão econômica, né? Se a pessoa não tem dinheiro para comer, ela não vai comprar um absorvente, ela vai optar pela comida. Então, a questão da insegurança alimentar e a dimensão econômica. É um problema estrutural pela falta de banheiros, pela falta de água potável, pela falta de saneamento. É uma questão de precificação, de tributo, porque os absorventes eles são taxados como cosméticos e não como produtos de higiene. E é um problema da linguagem. Não deve ser um homem que fez essa lei de taxação dos absorventes. Não, obviamente que não. É claro que foi. Os homens que fizeram os absorventes e que fizeram os testes com água e não com sangue, por isso que os absorventes não seguram, né? Eles vazam. Então, a gente tem é uma epistemologia que vem para colocar o pé no patriarcado também, dizer assim, olha, essas indústrias se mantêm porque são indústrias constituídas por homens, a tecnologia do tabu menstrual se mantém porque não só homens reproduzem, mas mulheres também, numa perspectiva muito intergeracional. Então, é uma questão muito multidimensional. Então, quando a gente vai às escolas, a gente discute muito a questão dos ODS, né? E a questão do descarte no meio ambiente. Porque quando a gente chega às escolas, os meninos automaticamente olham e falam assim, mas o que eu tenho a ver com isso, com esse tema de menstruação? E aí a gente começa a fazer um trabalho do método, a gente utiliza primeiro um acróstico com a palavra menstruação, fazemos grupinhos pequenos, de preferência mesclados, mas se eles não quiserem também, tudo bem. E aí eles têm que colocar a percepção deles sobre a menstruação preenchendo o acróstico da palavra menstruação. E aí eles não conseguem preencher todas as letras. E aí a gente fala, pode fazer a pesquisa na internet. Pode pesquisar, pode conversar com outro grupo. Chama alguém aqui da sala para vocês conversarem e a gente também. Porque no laboratório social, a gente não dá as respostas. A gente instiga. A gente vai instigando, a gente vai provocando. A gente vai fazendo com que eles pensem por que isso a menstruação é uma questão de saúde coletiva e pública, né? Então, o engajamento ele vem numa produção epistemológica que eu trabalho com a produção latino-americana. A gente tem muita coisa no norte global, nos Estados Unidos, mas o projeto trabalha especificamente com a produção latino-americana e caribenha. E as nossas produções aqui no Brasil também, né? Muito obrigada. Nossa, foi muito bom. Jaqueline, é muito te ouvir, Maria Carmen. Toda vez que eu escuto, que eu leio sobre o seu projeto, eu fico encantada e fico feliz pelas mulheres, pelas jovens que estão indo à escola agora, tendo acesso a essa discussão, né? Eu que fiz 50 anos há pouco tempo, não tive acesso a um programa como esse. Ele sempre foi urgente, né? E eu fiquei pensando aqui no que você falou, né, dos corpos epistêmicos fora do contexto universitário. E eu acho que é uma grande questão que eu carrego comigo sobre a pesquisa engajada, é se ela tem espaço dentro do contexto universitário. Como é difícil lutar por esse espaço, fazer acontecer, que é uma coisa realmente de decisão. Eu acho que a pesquisa engajada, ela exige decisão, postura e vontade, disposição para sair de uma inércia, né? De uma inércia de seguir o que é estrutural, o que é parte da universidade ocidentalizada, colonial, né? De uma violência estrutural sexista, racista, e não daquela dos que te xingam na rua, da agressão física e visível que pode ser filmada, mas aquela sutil, né, realizada
por corpos elegantes, letrados, que falam bonito, português padrão, ou a norma culta, que ninguém fala português padrão, né? Estou aqui com a linguista do lado, cometendo uma gafe dessa. Mas, enfim, então, e que ela é muito eficaz, essa violência, e ela é sutil, mas que não é ingênua. Quando você falou aí do governo que estava à frente na época da pandemia e na época que proibiram, né, vetaram a distribuição de absorventes, eu me lembrei que também nesse governo, em 2019, por exemplo, saiu uma portaria, algum documento oficial regulamentar proibindo o uso do termo violência obstétrica, né? Então, assim, não é muito ingênuo, né? Porque o que você não nomeia é como se deixasse existir. Você proíbe a existência no discurso, na fala, e com isso você também enfraquece o alvo, como alvo de combate a essa violência, né? E interessante, eu achei você mencionar essa questão dos corpos epistêmicos fora da universidade. E eu acho que reconhecer o conhecimento, as tecnologias sociais promovidas por essas ativistas, por essas mulheres, por corpos que, devido à violência estrutural mesmo de instituições como as universitárias, acabam tendo que agir ou preferindo agir em outros ambientes, mas que a universidade, o contexto acadêmico, seria muito pobre ou se empobreceria muito em ignorar, né? E a Joana mencionou, né, te perguntando se ela tinha ouvido certo, da escuta, né? A pesquisa engajada exige muita escuta, ouvir observar o que está acontecendo fora dos espaços físicos da universidade, fora dos artigos que passaram por 1000 pareceres e foram se enquadrando até sair numa revista especializada, né? Então, é muito legal te ouvir. Obrigada. Eu queria só trazer um exemplo da transformação. A gente tem vários, né? Porque o projeto ele existe desde 2023. Há 3 anos que a gente vai às escolas, né, do ensino médio em turmas mistas. Mas o ano passado, na última ação que nós fizemos aqui no Instituto Federal de Brasília, no Plano Piloto, era uma turma que tinha 10 meninas, 10 mulheres cis, meninas cis e um menino, né? E aí, nós fizemos uma ação na segunda-feira, e a prova do Enem, a primeira prova do Enem tinha sido no domingo. E eu estava lá apresentando o projeto, eu sempre vou com as bolsistas, né, eu faço uma introdução e depois elas que conduzem todo o processo. Eu fico ali só no stand-by, né, caso surja alguma coisa, né, e eu consiga fazer os ganchos, né, que a gente tem mais experiência, né, nessa questão da sala de aula. E aí, depois de a gente falar bastante coisa, uma menina levantou a mão e falou assim: então o que aconteceu ontem comigo foi uma violência menstrual. Aí eu já quis morrer ali, né? Eu falei assim, no Enem, é isso. Nós estamos num governo X que implementou uma portaria interministerial na prova do Enem. Ela falou assim, pois é, eu fui fazer a prova e é assim, né, tia? Você sabe, né? Quando a gente fica nervosa, a nossa menstruação desce exatamente naquele dia que não é para descer. Então, eu sabia que eu poderia ficar menstruada esses dias. O que eu fiz? Eu peguei um absorvente, só ele, coloquei no bolso de trás da calça. Na hora que eu cheguei na porta, a fiscal... Aí, ó, a redação era sobre idoso, mas aquela mulher chata, aquela véia, aí pronto, né? Na linguagem, na identificação de como que uma mulher faz isso comigo. Aí você vai vendo, né, toda a produção do conhecimento feminista, né, do olhar, da empatia. Ela falou assim, ela me perguntou o que era, eu falei assim, olha, eu estou para ficar menstruada esses dias e como eu estou muito ansiosa, é meu futuro, eu trouxe... Não pode entrar com absorvente. Ela falou assim, mas não tem nada dizendo que não. Ela falou assim, mas não pode entrar com absorvente, só com a caneta. Ela falou assim, mas e se eu ficar menstruada? Aí a fiscal não soube responder. Ela falou assim, então na hora me deu uma raiva,
que eu já estava querendo ficar menstruada e sujar, porque eu queria sujar a cadeira toda, eu queria escorrer sangue pela cadeira, porque aí depois ela tem que limpar, né? Eu falei assim, não, ela não, infelizmente. Mas o que é isso da transformação? Porque na hora que a gente acabou de fazer a primeira parte, ela falou assim, então eu sofri uma violência ontem. E aí, né, na hora eu fiquei tão assustada com aquilo, porque eu falei assim, como que pode? A gente tem um governo progressista, onde por uma portaria interministerial, né, decidiram pelo programa Respeite o Seu Ciclo, pelo programa Dignidade Menstrual, esse é o nome que eles escolheram, o foco na dignidade, não na precariedade, isso tudo é importante, e eles não conversam entre eles sobre isso. Mas o que eu achei pior foi a condução mesmo, porque é uma relação de poder, porque ela poderia ter ido no chefe, né, no diretor ali da organização, dos fiscais, e falado, olha, temos esse problema, ela pode, porque no manual que a gente recebeu não tinha nada falando sobre isso. Então, isso nos leva para muitas questões. Não falamos sobre os corpos das mulheres e sobre a saúde das mulheres. Depois eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o edital, o manual do candidato do Enem. Não tem nada dizendo especificamente, explicitamente, se pode, se não pode levar, nem falam sobre isso. O candidato ideal é homem, então? Sim. Candidato ideal é homem. E aí, o que eu fiz? Voltamos na segunda-feira seguinte e eu falei assim, de fato, aconteceu uma violência menstrual e o que você pode fazer caso a escola queira? Fazer uma denúncia na ouvidoria, porque você vai estar ajudando outras jovens. Né? Outras jovens que devem ter passado por isso. E também o próprio governo. Agora, se vocês não quiserem, eu gostaria de ter a licença de eu fazer isso, porque isso faz parte do projeto. Também essa intervenção, né, junto ao governo. Acredito que elas não fizeram, mas a gente, a partir daí, em todas as formações, e também a gente vai escrever um texto, né, na ouvidoria, porque... Mas o interessante é a transformação, ela acontece, mas a gente escuta muitas violências, violência língúico-menstrual, violência do toque mesmo, do olhar, vários tipos, né? Então, Maria Carmen, a gente até, um dia você tinha me contado essa história, eu também fiquei bem pensativa antes, né? E como que a gente reage, eu acho que também faz parte do engajamento, da pesquisa engajada, de uma postura engajada de educadoras, porque se você está num contexto de um exame oficial, todo mundo lá é educador, tá, ou é educadora, está num contexto de educação, né? De lidar com pessoas em processo de formação, né? Buscando continuar. Então, é uma questão de permanência. Então eu pensei, tem sempre a legislação, tem a regulamentação, mas sempre existem brechas, desde que a gente também tenha uma formação para o acolhimento. Quem trabalha com educação, com a juventude, com pessoas mais velhas, com seres humanos, a gente sabe que tem sempre a possibilidade do imprevisto. Sempre tem algo que vai além das nossas próprias experiências pessoais ou corporais, do que o nosso corpo pode experienciar, né? Independente de sexo biológico ou qualquer coisa. Então eu fiquei me perguntando, né, por que ela não... Uma possibilidade seria dizer, eu não sei se você pode entrar, mas vamos procurar uma solução. Que tal você ir ao banheiro e já colocar esse mods? Sim. Você vem com ele na calcinha e pronto. Sim. Né? Eu fiquei pensando assim, tentar acolher aquela candidata, porque... E outra, ter uma postura... que é claro que no contexto desses exames oficiais tem sempre uma suspeição, né? E há motivos para isso, não sejamos ingênuas, mas eu acho muito bonito também a juventude, sobretudo, ter a percepção de que a gente acredita que elas possam ser pessoas honestas, que vão fazer as coisas direito, porque na maioria das vezes é assim. Sim. Quem não faz o certo é exceção, e a gente não deve tratar todas as pessoas como se todas fossem suspeitas. Então, fiquei pensando nisso. E retomando ainda uma coisa que você falou, a questão dos homens, quem fez a legislação, né? Eu me lembrei de um livro da Franca Frey. Franca Frey é uma ativista alemã, jovem,
e que se tornou ativista como a maioria de nós mulheres ativistas em várias frentes, não por opção, mas por necessidade, né? Por conta de um ocorrido quando ela quis escrever o trabalho final de conclusão dela de graduação e queria escrever sobre menstruação e teve uma dificuldade de esse tema ser aceito, né? E ela foi vendo que isso era só a primeira das barreiras. Então, a pesquisa engajada também exige coragem para superar barreiras, para nadar contra a corrente. E a gente acaba percebendo que aí a tarefa sai do escopo só do trabalho de conclusão, da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, de seu lugar como pesquisadora, professora, titular, e se torna um trabalho para a vida, né? Porque a gente vai percebendo durante a pesquisa que é uma necessidade, enfim. E ela acabou o livro dela, ela não só conseguiu escrever o trabalho de final de curso, como transformou num livro, publicado em 2020, que é Periode is Politisch, A Menstruação é Política. E aí é um livro muito gostoso de ler, eu espero que um dia a gente tenha uma tradução para a nossa língua. Mas eu me lembrei de um caso, eu até pesquisei aqui rapidinho, porque eu tenho um fichamento aqui no telefone, para ver os dados, que eu nunca guardo muito bem os números, mas ela fala da legislação alemã em 1963, quando ainda, né, sob os fortes efeitos do pós-guerra e regulamentando várias coisas na nova República Federativa da Alemanha, estavam decidindo quais produtos compunham a cesta básica e que, por isso, deveriam pagar menos impostos, né? E diz ela no livro que até caviar faz parte dessa lista, que lá também não é uma comida do cotidiano nem nada, ou então peças para carros luxuosos, algumas coisas assim. Não é só a cesta básica, tá, gente? Estou fazendo uma tradução livre aqui. Mas ela chama atenção para produtos que a gente consideraria... Itens de primeira necessidade. Itens de primeira necessidade. Obrigada, Joana. Mas aí ela fala que eram legisladoras 499 pessoas do sexo masculino e somente 36 do sexo feminino. E eu lembro de um dito que se repete por aí, que eu ouvi algumas vezes, que diz que se você quer mudar uma mulher, permita que ela entre na política. Não, você muda a mulher. Se entrar só uma mulher, você muda a mulher, porque ela tem que se adequar à política como ela está dada. E se quer mudar a política, tem que entrar muitas mulheres. Né? E que essas mulheres, 36 em minoria, ninguém ousou mencionar os itens menstruais, dos quais elas certamente eram usuárias. Mas naquele contexto não havia o espaço para nomear essa necessidade, né? Nessa desproporção, desequilíbrio numérico, como foi difícil. Então, acho muito bonito você falar na transformação. Às vezes a gente quer mudar tudo de uma vez só. E eu estou lendo esse livro Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É a história de uma resistência muito bonita diante da maior violência que se pode imaginar. E numa passagem do livro, sem ser panfletária, essa protagonista da história menciona lutando a luta possível naquele momento, né? A luta possível. Então, aqui para essas mulheres, elas não conseguiram possivelmente nomear. Certamente alguém pensou, Sim. Mas não conseguiu se impor. E aí, quando você vê uma aluna te dizendo, então isso foi violência menstrual, e nomeando isso, né? Então, a gente percebe que essa pesquisa e esse trabalho do seu projeto contribuiu para a emancipação dessas jovens, para se contrapor a essa violência, né? É isso, só queria mencionar essa história. Mas não menciona só isso, Jaqueline. Conta um pouco do seu projeto, porque você está pensando outro momento da história dos corpos das mulheres, né? E eu quero ouvir como é que é a metodologia do seu projeto. Tipo eu, assim, né? Já na menopausa. É isso aí. Então. Parece que estamos todas aqui neste episódio. Nós temos aqui também ouvindo, né? Outras pessoas que talvez não estejam diretamente vinculadas com esse momento, mas o que eu acho interessante mencionar é que nós convivemos em comunidade, em sociedade.
Então, o que afeta um corpo acaba afetando todos os corpos. E por isso seria importante a gente não encarar questões que dizem respeito somente a um determinado grupo como uma questão que não nos diz respeito também. Independente de, como eu disse anteriormente, citando assim de ouvido e da minha memória de perimenopausante, é uma fala que eu ouvi da Débora Diniz um dia aqui numa aula de abertura, aula inaugural do semestre, aqui na UNB, que ela falou, alguém perguntou a ela algo sobre, você já passou por isso? Né, um dos temas dos quais ela trata, ela fala assim, mas eu não preciso passar por isso para me preocupar com isso, para entender que as pessoas têm direito de dispor sobre o corpo delas, que podem passar por isso, né, que pode viver isso. Então, dito isso, eu acho que a menopausa é sim um assunto para todo mundo. E eu teria muito desejado, ou eu desejo, né, pensando na Jaqueline, que não era menopausante, assim, de 20 anos, de 18 anos, que isso tivesse chegado a mim e que eu tivesse tido acesso a conhecimento sobre esse momento, porque você vê, né? Sou doutora, estudei em mais de uma universidade, viajei, morei fora e cheguei completamente desavisada e desinformada, ignorante sobre esse período da vida para o meu corpo. Isso me chocou, né? Uhum. E assim, se observarmos também meu histórico de pesquisa, que tem sido autobiográfica. Então, eu fiz o meu doutoramento pesquisando sobre a questão dos corpos no gestar e no parir, né? Observando, investigando casos de violência e de resistência na assistência obstétrica. Então, não é que eu fosse de exatas, de uma outra área em que talvez, né, a gente pudesse pensar, não teve tempo para pensar sobre o corpo. Não é meu caso. E mesmo assim, eu fui tomada de assalto pela perimenopausa, que agora eu sei nomear, que eu nem conhecia esse nome, eu só comecei a perceber que meu corpo estava completamente estranho ao que eu conhecia. Eu não conseguia mais ler os meus sinais. Isso eu percebi dentro de uma crise pessoal, né, de vivência, num momento assim que eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo, até que uma amiga me perguntou, vem cá, você está com quantos anos? Não, é porque assim, eu sou 2 anos mais velha que você e há uns 2 anos eu estava vivendo um momento parecido com o seu, esse momento assim de uma certa crise e tal. E ela, será que não é menopausa? Aí eu, né, gente, será que não é menopausa? Mas a essa altura eu já tinha feito check-up, já tinha olhado e eu só ouvi assim, olha, seus exames estão ótimos, né? Assim, exames medidos em laboratório, com laudos e eu pensei, então tem algum problema na minha cabeça imaginário, né? Um amigo imaginário tem um problema imaginário. Porque eu tô sentindo que não tá tudo bem, mas os exames só dão tudo bem. Sim. Mas não tinha exame, espelho de hormônios, não tinha uma conversa voltada olhando para a minha idade. E aí, pronto, mas para não fugir muito aqui do assunto, a pesquisa engajada. Eu acho que foi isso. O engajamento na minha pesquisa tem vindo de fazer pesquisa assim, motivada autobiograficamente. Assim, coisas que acontecem na minha vida e que eu quero entender. E daí, abrindo parênteses, eu acho a importância de termos diversidade entre as pesquisadoras, né? Porque vivências e experiências distintas possibilitam perspectivas distintas e ampliação do leque de conhecimentos que a gente pode ter. Então, tivesse eu um corpo que não menstruasse, eu não ia partir desse lugar, dessa experiência, desse lugar de crise, para um projeto chamado agora Menopausemos, que é um projeto de pesquisa, extensão e comunicação científica sobre corpos que menstruam da menarca à menopausa. E aí nossos projetos dialogam aí na menstruação, que é o que marca esse período, né? E corrigindo meu próprio título, entre parênteses, pós-menopausa, porque a menopausa é a última menstruação.
Mas essa transição, ela começa antes dessa última menstruação e segue, né? Porque é a metáfora do rio, né? Nós fluímos por aí, menstrualmente ou não, enquanto estamos vivendo e nos desenvolvendo, né? E aí, bom, o engajamento, eu acho que com essa autonomia que eu pude ter, eu sou bolsista Conhecimento Brasil, pesquiso, coordeno esse projeto com uma bolsa Conhecimento Brasil do CNPq, uma bolsa para retornadas da diáspora científica, né, de pesquisadoras que estão atuando no exterior. E foi uma oportunidade para voltar. Então, com essa autonomia de poder coordenar um projeto, o engajamento eu entendo, primeiro, em procurar um tema que é tangente, que é localizado, que é situado, que tem a ver com a minha experiência. Segundo, incluir a extensão, que é o que você está fazendo, né? A gente tem esse exemplo dos laboratórios sociais, da escuta de corpos epistêmicos que não são necessariamente acadêmicos, né? Do diálogo comunitário, da consciência de que o conhecimento é produzido em comunidade, mesmo quando a gente ousa dizer, assinar um nome sozinho embaixo de um trabalho, ele nunca foi produzido individualmente. Então, reconhecer isso, assumir e se beneficiar enquanto membro comunitário dessa possibilidade. Então, está aí a extensão, né? A ideia de fazer rodas de conversa, de promover encontros. A gente estava falando do podcast, né, que pode ser gravado à distância, mas o momento de estarmos aqui trocando, temos 2 senhores aqui nos escutando, né? Então, a falar desses temas que talvez eles mesmos pensassem que fossem afetos somente ao corpo feminino e poder falar disso, ocupando brechas. Eu acho que isso é importante, então são previstas essas rodas de conversa. E outra coisa que também é o que a gente está fazendo aqui, comunicação científica, comunitária, participativa, dialógica e por vários canais. Não só o artigo científico tradicional, né? Também muito importante para dialogar com os nossos pares, mas assim, se perguntar como é que as pessoas se comunicam hoje em dia, como é que a gente alcança, como é que a gente sai dos muros da universidade, tanto para ouvir quanto para comunicar, né? Para promover um diálogo. Então, é essa parte da comunicação, que é com a produção de podcast, a produção, que é um trabalho que a gente vem fazendo no INCT Caleidoscópio com uma equipe de comunicação maravilhosa, que é a tradução ou a produção de versões. Então, tem um artigo científico com jargões acadêmicos, né? Um determinado registro ali. Como que a gente passa isso para pessoas que não têm tempo de ler, não estão fazendo doutorado, mestrado, não estão no momento de ficar lendo tantos artigos científicos, mas que podem sim se beneficiar pelo que é produzido aqui dentro. Então, traduzir esses arquivos em artigos de opinião de 4.000 palavras para serem publicados em algum lugar, em cards de leitura rápida, né? Que a gente tem aqui um abraço para a Cíntia Rodrigues, que talvez esteja nos escutando, que faz um trabalho, eu falo mesmo dos meus próprios textos, que eu escrevo, depois falo, gente, o que é que eu quis dizer aqui? Eu não estou entendendo. Ela pega, tira ali umas passagens-chave, falei, pronto, só precisava desses cards. E pessoas que, de repente, não leriam nem o artigo de opinião por conta da correria que a gente vive, têm acesso ali e tem como dialogar. Eu acho que buscar essas possibilidades. Eu acho que é isso. Excelente, eu gostei muito, porque vocês duas estão falando sobre escuta. E tanto a Maria Carmen falou a escuta das ativistas e da demanda fora da universidade, mas você também está dizendo, Jaqueline, sobre escutar a nós mesmas. E como é que nós, pesquisadoras e pesquisadores, estamos implicados nos eventos do mundo. Porque, às vezes, parece que a gente está longe disso, né? Mas a gente está implicado por esses eventos, por essas exclusões de formas diferentes, né? Diferencialmente desiguais. E, ao mesmo tempo, a gente também é afetado por aquilo que a gente se indigna ao testemunhar na nossa pesquisa, pelas limitações que a gente precisa ver e, enquanto a gente se relaciona, né? Com as pessoas durante as pesquisas. A gente não fica isolado, né? E muito importante isso que você falou. Pensei, né? Tanto biografias,
autobiografias estão envolvidas aí nos engajamentos, o protagonismo é dividido, compartilhado, né? Quem faz a denúncia sou eu, mas também podem ser elas. Podemos fazer várias denúncias, podemos fazer várias formas de organização a partir disso, pensando não apenas a solução de problemas pontuais, que não é pouca coisa. Claro. É preciso resolver os problemas pontuais, né? Precisa ter acesso à informação, precisa ter acesso ao próprio absorvente. Sim. Mas também pensando na implementação de políticas públicas. Como é que essa cadeia de retextualização, que eu acho que é isso que a Jaqueline está falando, como é que a lei sai, vira uma portaria, vira um decreto, está lá tentando implementar uma dignidade menstrual, mas ela não chega até uma outra política pública, que é o acesso à universidade, que é a avaliação do ensino médio, quer dizer, tudo isso está conectado. E como é que a gente produz material discursivo para diminuir, vamos dizer assim, combater a desigualdade, também fazer uma transformação dessas condições materiais. Então, acho que, nossa, muita coisa para pensar. Vocês fizeram um boom na minha cabeça. Eu sabia que esse papo ia ser maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece, Joana. Por favor, Maria Carmen, depois eu ainda queria falar uma coisinha. Eu quero aproveitar e dizer isso que a Joana apontou, né? Fez essa síntese aí, né? E a Jaque também trouxe essa questão de como que a gente se encontra na pesquisa, né? Outro dia eu respondi a uma entrevista quando a pessoa me perguntou, né, como que eu cheguei a esse tema de pesquisa, e eu falei um pouquinho anteriormente aqui sobre isso. Mas a minha resposta na entrevista foi o seguinte: embora eu goste muito de ser analista do discurso, e não abro mão disso, de ser linguista, mas eu falo que desde que eu comecei os laboratórios sociais em 2023 nas escolas, eu me encontrei como pesquisadora, né? Eu me reencontrei na pesquisa e eu acho que eu me encontrei como pesquisadora mesmo, fazendo a pesquisa que eu acredito que seja pesquisa, né? Uma pesquisa que eu articulo ensino, pesquisa e extensão de maneira engajada, trazendo o meu lugar, essa pesquisa situada, essa pesquisa encarnada, corporificada, de dizer assim, olha, eu sou uma linguista, sou uma analista do discurso e eu estou vendo isso acontecer aqui nesse momento, né? E isso faz sentido para mim. E eu consigo fazer essa articulação que antes eu achava que eu fazia, mas hoje eu vejo que eu não fazia, né? E eu consigo perceber toda essa engrenagem funcionando muito bem, né? E eu falo assim, se tudo der certo, faltam 3 anos para eu me aposentar. E eu falo assim, poxa, justamente agora que eu entendi o que é isso que eu sempre quis fazer, né? Eu fiz magistério, eu fui para um curso de formação de professor, eu dava aula de estágio, e hoje em dia eu organizo toda essa engrenagem, todos esses conhecimentos, eu consigo articular tudo isso e falar assim, essa pesquisa eu acredito. Mas não é só a pesquisa, né? É porque eu estou falando de um conhecimento corporificado, de um conhecimento que nós estamos falando sobre nós. E um nós que nunca foi falado, né? Então, eu acho que é isso. Falar da menopausa é isso, né? Então, eu estava lendo ontem um artiguinho que dizia assim, é importante falar da menopausa. Olha como os cards são importantes no Instagram. É importante falar sobre menopausa, por quê? Porque um dos sintomas da menopausa são as questões cardíacas e a gente está vendo... Agora nós estamos vendo que os dados de mulheres com alto índice de problemas cardiológicos talvez estejam vinculados à menstruação. As mulheres, quando eu falei assim, olha, como é importante nomear e falar sobre nós. Mas por que nós estamos falando de menopausa hoje? Porque somos nós que estamos falando sobre a menopausa. Nós, mulheres. Nós, pesquisadoras. Porque nós estamos sentindo. Então, se a gente traz isso para a academia,
E se a gente começar a observar as mulheres quando estão na perimenopausa, as cientistas na menopausa e na pós-menopausa, se houve uma dificuldade na produção do conhecimento nesse momento. Porque certamente sim. Claro. Quantos casos de burnout, quantos casos de depressão, quantos casos de insatisfação com a pesquisa. Mas talvez toda essa gama de coisas... Que aparecem como se fossem individuais e não são, né? Isso. Sim, são experiências socioculturais, né? Como a gente... Isso mesmo. São as nossas vivências, nossas experiências que... nós somos um corpo distinto e esse corpo ele é hormonal, totalmente hormonal, né? E ele afeta todo o nosso organismo, toda a nossa construção corpo, né? E a gente aprende como lidar com os hormônios, né? Que os hormônios, eles têm a natureza deles, mas eles são também culturais, né? Então, a gente nunca pode esquecer isso. Isso, o contexto tem, né? Os hormônios têm consequência para o contexto, mas o contexto também influencia um funcionamento hormonal, como você trouxe no exemplo da sua... a aluna lá, né, que falou, você sabe, né, professora, quando a gente está nervosa, a gente pode menstruar antes da hora e tal, né? Mas o que eu gostei muito do que você falou aí, essa questão da experiência pessoal, né? Porque quando a gente fala assim, no meu caso, que minha pesquisa tem sido marcada por isso, por algo que eu estou vivendo vira meu tema de pesquisa, mas não é sobre a Jaqueline, né? É sobre uma experiência muito possivelmente compartilhada com outras mulheres, acontecem atravessadas por aspectos como gênero, raça, território e tal, semelhantes aos que me atravessam, aos que me marcam, né? Você também mencionou antes a questão da interseccionalidade e mencionando o seu lugar de fala, né? Que é uma das coisas que eu tenho buscado também na pesquisa engajada, é recuperar e reparar o meu cânone literário. Porque eu que passei agora 6 anos morando afastada, tinha meus livros guardados aqui. E agora eu fui desembalar, e quantas autoras teóricas negras vocês acham que tinham nas minhas caixas, que eu juntei durante todo o meu período formativo, que olha que eu já estudo há muito tempo. Minha primeira matrícula é 93 na UNB, não é 2000, é 1993. Não tinha. Então, eu também tenho feito esse esforço com o meu projeto de sair dessa inércia e dizer, já li suficientemente textos de homens brancos, cis, hetero-europeus, né? São reconhecidos, revalidados, que competentes, certamente, mas não pode ser que só eles, como diz o Ramon Grossfogel, só de 5 países e só alguns, né, homens sejam os competentes para pensar o mundo, para teorizar. Então, eu tenho tentado recuperar e procurando ler mulheres negras, escritoras negras, pensadoras negras, até para me reconhecer meu trabalho, né? Que você falou alguma coisa agora, de autobiografia, de escrevivência, para citar aqui a maravilhosa, inspiradora e exemplo para mim, que é a Conceição Evaristo. Então, assim, promovendo encontros também em torno dessas leituras, sejam literárias, sejam teóricas, técnicas, né? E dito isso, eu gostaria de citar mais uma, que é a Djamila Ribeiro, né? Que eu até trouxe uma passagem aqui para falar do lugar de fala, né? Que é uma questão que a gente discute. Então, assim, não é que uma pessoa que não passe pela menopausa não possa teorizar sobre a menopausa. Claro que pode, até deve, né? Em questões, por exemplo, sobre racismos, violências, outras que existem, dizer que dependendo do seu lugar você não pode falar seria até muito cômodo para um determinado grupo privilegiado se desresponsabilizar, nas palavras da Djamila Ribeiro, né, que ela traz aqui. Mas aí ela fala, numa passagem do livro Que é Lugar de Fala, que, aí eu vou citar, o lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas, né? E essas diferentes perspectivas marcam. E também a questão da escuta e da leitura. Quem é que a gente lê? Quem é que a gente escuta? Então, agora, até por conta dessas possibilidades que a gente tem, e que a gente tem muito para dizer, mas agora, acesso à técnica, a possibilidade de gravar, de transmitir,
Então, nós mulheres estamos tendo oportunidade, por exemplo, nós vemos atrizes, pessoas famosas falando de temas, né, pessoais, que certamente em algum momento viraram para elas e disseram que disseram para mim, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira seleção para o doutorado na Universidade de Brasília, que eu queria pesquisar o discurso sobre o parto. E eu tenho um parecer guardado com muito carinho, assinado pela presidente da banca à época, dizendo que era muito parto e pouca linguística no projeto. Com o mesmo projeto eu entrei mais tarde, né, numa cotutela, terminei com louvor meu doutorado, discurso sobre o parto, mas primeiro eu ouvi um não e uma sugestão de que eu mudasse o meu tema. E eu acho que isso também faz parte da pesquisa engajada, não mudar o tema. Porque se é um tema que te toca, que te afeta, que faz sentido, para quem está começando, não troca o tema. Procura outro lugar, procura outra orientadora. Uma hora, seja fiel a seu interesse, aqui já compartilhando com outras pesquisadoras que possam estar nos ouvindo, né? Não vai tudo linear, não dá sempre tudo certo, mas se a gente está convencida do porquê a gente faz isso, se a gente tem uma motivação, um compromisso com transformação social, com reparação, então a gente vai achar as nossas aliadas, eu diria assim, né? E por isso eu acho também importante a gente falar, porque no que a gente fala, nessas épocas de polarizações políticas, muitas trocas às vezes, né? Que não são tão conciliadoras, eu ouvi alguém dizer isso, ou escrever em um card, a gente não sabe, né? Eu nem consigo mais citar, porque tudo que eu falo não é meu, gente, é tudo comunitário, tá? Mas que assim, eu falo o que eu penso não para convencer quem pensa diferente de mim, mas para quem saber, para quem pensa como eu, saber que não está sozinha. Então, continua falando do seu tema, continua buscando, que uma hora você encontra seus pares. Né, gente? Muito bom, sim. Porque o que você está trazendo é uma coisa parecida com o que a Maria Carmen falou, que outras pesquisas já existiam. Elas têm sido construídas e aí a gente também não era apresentada a elas. Isso. Às vezes dentro da academia, às vezes fora. E agora é uma excelente dica mesmo. Vamos ler mais pesquisas engajadas, como as de vocês, que eu indico, viu, pessoal, que está me ouvindo. Joana, leiam a Jaqueline Fiuza e a Maria Carmen Gomes. Eu sei que vou quebrar o protocolo, que é você que está convidando. Se você não quiser, não precisa me ouvir, me atender. Mas você também faz pesquisa engajada. Faço. E a gente se conheceu na coletiva e eu te ouvi falando sobre linhas da vida. Compartilha com a gente também um pouquinho. Não faço, eu até assim, já me apresentei falando disso e o meu interesse nesse episódio é por isso, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque eu acho que nós somos de uma geração, então já que a gente está falando de transmissão entre gerações e corpos que envelhecem também, nós somos de uma geração que a gente não sequer conhecia essas possibilidades que eu tive a sorte de conhecer no movimento feminista. Então, eu acho que, para mim, é uma alegria estar aqui conversando com vocês e vendo outras pesquisas engajadas dentro da universidade, dentro de espaços que são espaços com possibilidade, né, com muita potencialidade de fazer coisas, não são espaços marginais. É maravilhoso estar aqui numa Rádio Nacional dos Povos Indígenas indígenas e quilombolas dentro da UNB, porque significa que as coisas se transformaram e que o silêncio no qual eu fui formada dentro da universidade, e por isso busquei no ativismo uma vida mais respirável, né? Foram as feministas que me disseram, não precisa pensar assim, as coisas não precisam ser desse jeito, a gente pode mudar o mundo. E foi isso que me fez sobreviver, mas é muito lindo ver que a gente pode transmitir outra coisa agora, dentro da universidade, e escutar outras vozes, não só nesse podcast, mas em outros episódios. E convido todo mundo a ouvir todos os episódios desse podcast de histórias e memórias de mulheres. Pode HMM. É isso aí. Porque podemos tudo. Se vocês quiserem se despedir...
da nossa plateia. Eu só quero agradecer a você pelo convite, a Maria por estar aqui também, sempre bom sentar à mesma mesa que você, ao Kleber e ao Daran que nos deram apoio aqui, e a todo mundo que está aí nos ouvindo. Apareçam e continuem escutando os podcasts da série Pod HMM e apareçam para os eventos do INCT, né, também, em INCT Caleidoscópio. Obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer também o convite. É sempre bom encontrar vocês, né? E eu acho que a gente vai se identificando com aquelas pessoas que estão fazendo as mesmas coisas, né, que a gente faz, e a gente vai se potencializando nisso também, né? Gostaria de reforçar o convite da Jaque, né, para vocês participarem dos nossos eventos, conhecerem o INCT Caleidoscópio, conhecerem os nossos projetos, né? O projeto da Joana, lá na Federal de Goiás, os nossos projetos, Menopausemos e Educação Menstrual Emancipatória. Também temos a Rede Arandu, né, que está aí à frente com a produção de conhecimento também, né, do indígenas LGBTQIAPN+. Então, a gente tem feito essas pesquisas bastante engajadas com metodologias do sentir, pensar, a partir de uma perspectiva menos racionalizante, muito mais das nossas experiências e vivências, como o próprio pensamento feminista negro coloca, e o paradigma decolonial também emancipatório. Muito obrigada aos meninos que nos apoiaram até agora e a vocês que estão nos escutando. Gente, muito obrigada. A gente está por encerrado. Grata por terem aceito esse convite nesse experimento de episódio. E muito grata à Rádio Nacional dos Povos por ter nos acolhido aqui, Exato. né? Verdade. Para a gravação desse episódio. Este foi mais um episódio do podcast Histórias e Memórias de Mulheres. O podcast é uma iniciativa do GT Histórias e Memórias de Mulheres, em parceria com o GT Tecnologias de Enfrentamento a Racismos em Escolas e IES, do qual eu também faço parte. Os dois GTs integram a nucleação centro-oeste do INCT Caleidoscópio, Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências. Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Este episódio contou ainda com a parceria do projeto sobre metapragmáticas, subjetivação e redistribuição da materialidade semiótica entre estudantes migrantes, financiado pelo CNPq e pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás. Projeto ligado ao grupo de pesquisa Perspectivas Linguísticas Contemporâneas da Universidade Federal de Goiás, que eu coordeno atualmente. Este episódio contou com o apoio técnico de Daran Maia e Daniel Lucas da Silva, a quem agradecemos imensamente por todo o suporte. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. Até a próxima!